Muito bem-vindos, né, a esse novo módulo aí. Nós vamos aqui trocar uma ideia, né, sobre o Estudei, a plataforma Estudei. O que é a plataforma Estudei? A gente está aqui no site deles, né, e nada melhor do que a própria empresa explicar o que ela é. Já já eu vou te explicar, né, por que isso está aqui. Na verdade, eu vou começar explicando isso. Hoje, né, a nossa plataforma aqui, nós somos parceiros, né, tanto o Projeto Polícia Federal é parceiro do Estudei. E qual que é a ideia, né, da gente poder trabalhar junto? Hoje, quem compra o Projeto Polícia Federal recebe acesso ao Estudei sem nenhum custo adicional, né? Aos alunos antigos aí, eles infelizmente tiveram que pagar por fora um valor adicional, mas ainda com desconto, né? Porque se vocês olharem aqui no site, o valor para aquisição está R$ 180 reais e a gente vai conseguir aí R$ 100 de desconto para vocês, né? Então, isso é um valor bem acessível aí. E o aplicativo Estudei, ele vai servir aqui dentro da nossa plataforma para a gente gamificar de algumas maneiras, né? E a gente exercer um certo controle no progresso do edital, né? E nas metas semanais de carga horária, de questões, né? Verificar a constância de cada aluno. E a gente vai usar esses mecanismos dentro do grupo para nos ajudar a nossa motivação, né? Ajudar ali numa certa competição saudável, coisas nesse sentido assim. Mas o ponto principal é dar a você o controle, né? E a forma, uma ferramenta para você conseguir botar o pé no acelerador, né? Você exercer um controle do que você já estudou, do que não estudou e conseguir extrair algumas informações de alguns dados, tá bom? Aqui a gente vai fazer, serão 5 aulas, né? E essas serão aulas para tratar coisas pontuais, né? Não vou me aprofundar em algumas ferramentas do Estudei, vou trabalhar apenas o que é essencial dentro da metodologia que a gente acredita que dentro de todas as aulas, de outros módulos que a gente já tratou, tá bom? O que é o Estudei, né, conforme o próprio site? Então, é uma ferramenta para organizar os seus estudos, né? Você mantém uma organização, um planejamento e você tem ali uma certa metodologia. Então, ele serve para a gente se organizar, fazer um planejamento. Fala aqui, né, para te ajuda a organizar as revisões, mas já adianto que a ferramenta, a forma com que eles agendam revisões, é uma forma com que a gente não acredita que seja o melhor aqui dentro do projeto, né? Que é aquela revisão engessada de 24 horas, 7 dias e tudo mais, e que até a gente consegue agendar outras formas de revisão, outras datas de revisão, só que essa não é a melhor forma de agendar a revisão. Quando a gente for falar, né, a gente tem um módulo aqui exclusivo tratando de revisões, lá a gente explica por que a gente não deve usar esse tipo de revisão, porque ela não é mais eficiente, como a gente vai gerenciar as revisões, né? Mas, basicamente, o Estudei, ele vai te ajudar a criar e gerenciar seu ciclo de estudos, né? Você vai registrar ali seus índices e percentuais de questões. Sempre que vocês concluir o item do edital, você marca aqui e ele mede, né, o seu progresso em cada matéria. Você que, né, igual você está vendo aqui, você consegue fazer um planejamento, um ciclo, você cria seu planejamento de estudo, depois é só você executar com o play. Então, você consegue gerenciar e registrar o timer, né? Então, o jeito que você tem de gerenciar e registrar as suas horas líquidas de estudo ali, né? Então, é assim que vocês podem usar a ferramenta do Estudei para registrar quanto tempo você estudou, registrar o seu percentual de acerto em cada item do edital e assim sucessivamente, né? Então, como vocês podem ver, essa é a home, né, deles. Aqui é o seu quantidade de horas que você estudou naquele dia. Vou mostrar a plataforma aqui, né, direto, então não tem muito mais o que falar. Então, quando a gente vem aqui na página inicial, o que vocês vão encontrar aqui? Vou colocar em tela cheia. O que vocês vão encontrar aqui, né? Primeira coisa é quanto tempo de estudo você já tem, né? Aqui vai ter o seu desempenho em questões que você registra aqui dentro, ele não tem questões próprias, você tem que inserir manualmente quantas questões você acertou, quantas você errou. E aqui ele tem sempre uma frasezinha, né? Uma frase motivacional. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então fique o lembrete, né? Sempre uma frase interessante aí. Dá pra gente tirar uma foto, compartilhar isso daqui. É bem interessante, né? Aqui a gente tem, né, um painel de constância nos estudos. Então, como vocês podem ver, desde que eu comecei a usar a ferramenta, eu nunca falhei, né? Então, todos os dias eu estudo. Ainda que alguns dias, como hoje, como ontem, né? 3 horas e 1 hora para eu conseguir finalizar algumas gravações de aulas aqui para vocês, né? Mas quando dá para compensar, eu compenso e que a gente consegue registrar de questões também. Essa semana eu não registrei nenhuma questão aqui, não fiz questões, né? Essa semana estou bem negligente com isso e está aqui, né? Então aqui você consegue ter esse controle, aqui você consegue estabelecer uma meta, né, de horas estudadas semanais
e quantas questões você quer fazer semanalmente, né? Então você tem sua meta aqui, você vai gerenciando e cuidando disso. Então isso aqui é bem legal. Aqui mesma coisa, né, em relação às semanas, né? Se você for voltando nas semanas anteriores aqui, você consegue acompanhar tanto a quantidade de questões que você fez, quanto as horas estudadas aí, né? Então, semana passada eu fiz 40 horas e 37, eu bati minha meta, mas não bati minha meta de questões, né? Como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu passar para cá. Se vocês derem uma olhada aí, eu só um dia aqui da semana eu fiz questões aqui, mas não fiz o suficiente, né? Então, aqui apareceria as revisões, caso a gente utilizasse esse sistema de revisão deles aqui dentro. A gente não vai usar, já adianto. E aqui você tem um resumo do seu planejamento, né? A ordem do seu ciclo, você seguiria ele por aqui. Você tem tanto esse atalho aqui quando você pode vir aqui em planejamento, né? Já vou mostrar para vocês. Aqui é um gráfico específico, né, das suas matérias e que a gente tem as últimas atividades, né, do que você fez aí nos últimos dias, as mais recentes. Desse lado aqui você consegue cadastrar alguns lembretes, bem interessante também. Um lembrete ou outro eu gosto de colocar aqui. O problema é quando se deixa como concluído, ele fica aqui, né? Eu não gosto dessa poluição aqui, eu gosto de que ele suma. Então, sempre que eu concluo, eu tenho que remover aqui. Então, deixa eu deixar aqui. Essa é a parte principal, né? Quando a gente quer registrar um estudo, você tem esse balãozinho flutuante. Poxa, eu quero estudar, né? Ele já vem aqui, é só você dar o play. Ele começa a contar. Aqui, se a gente fecha, né? A gente termina o tempo, você consegue vir aqui, né? E dessa forma, como eu fiz, ou você pode vir aqui, né, dentro da sessão e gerenciar. Então aqui ele já vai registrar o seu tempo de contabilidade e já começa a contar, né? Então eu teria que fazer 1h45 de contabilidade. Assim que eu termino, eu vou clicar em parar e salvar. É aqui onde eu consigo gerenciar, né? Automaticamente, quando eu executo dentro do ciclo, ele já reconhece a disciplina, eu não consigo alterar. Mas se a gente vem por aqui, a gente finaliza, né? E aí a gente consegue selecionar a disciplina. Então aqui você selecionaria a disciplina, aqui o assunto do edital, né? Vai mudando. Então se eu puxo informática, ele tem todos os itens aqui listados, beleza? Aqui você consegue fazer um registro, né, de qual foi a aula que você assistiu, qual aula você parou. Você consegue registrar aqui, né, quando foi que você terminou de assistir o vídeo, em qual minuto que foi, vários vídeos, né, você consegue registrar isso aqui. A mesma coisa em páginas de PDF, você pode registrar quais foram as páginas que você leu, né, dentro daquela sessão, e aqui a quantidade de questões que você fez. Assim que você finaliza a teoria, vamos supor, assiste todas as aulas aqui de conceito, eu vou vir aqui e vou marcar teoria finalizada. Então ele vai lá e vai marcar automaticamente para mim no edital verticalizado que eu finalizei esse item e que a gente registra as questões, né? Por exemplo, 70, 30. Ele já vai deixar isso daqui salvo, é só você registrar agora o que você fez naquela sessão. Se você estava teoria, se você estava revisando, se você estava fazendo questões, leitura de lei ou jurisprudência, né? Então, aqui a gente deixaria, né? Você pode especificar o material, um PDF, o livro, alguma coisa nesse sentido aqui. Caso você tenha algum comentário para fazer, você colocaria aqui, né? Então, como eu não quero registrar nada, não estudei, aqui a gente tem um painel das matérias, né? Quanto tempo eu colecionei dessas matérias aqui, quantas questões eu já resolvi dessas mesmas matérias, né? E tem um percentual aqui em cada uma delas, né? Aqui a gente tem acesso ao plano, que exatamente depois eu vou ensinar como vocês cadastram um plano da Polícia Federal. Aqui depois eu vou ensinar, né, vocês a fazer alguns ajustes de disciplina aqui dentro. Você tem acesso às disciplinas ali. Aqui é o edital verticalizado, né, que você consegue já ter uma noção geral, né, de quantas questões você realizou, né, se eu fechar aqui, quantas você errou, quantas questões você fez no total e seu percentual de acerto é esse aqui. Quantos por cento do edital você já terminou, né? Você já bateu, você consegue ter essa visualização aqui, né? Então, vamos supor, em contabilidade, você tem um edital verticalizado aqui completo, né? De todos os itens aqui e aqui falando, né? Quando é que você estudou. Um recurso bem interessante que a gente pode usar depois é, inclusive, colocar link, né? Adicionar um link aqui específico, né? Então, vou colocar o link aqui do TEC, questões, por exemplo, e colar um filtro do TEC aqui. tec.com www.tecconcursos.com. Salvou. Então, quando você clica ali, né, ele vai adicionar. Você consegue ter tanto questões, você consegue adicionar aqui, né, um novo link. Você consegue colocar aqui, né, aula de revisão,
E aqui você coloca exatamente a aula de revisão do projeto Polícia Federal. Então, www.projetopoliciafederal.com. Aqui você botou a aula de revisão ali, então só você clicar aqui, né, e ir selecionando os links aqui. Então, quando você clica, ele já abre automaticamente aí no site que você quer, no site que você registrou, e fica um atalho bem interessante, né, porque tudo que você vai precisar fazer vai estar aqui dentro. Então, você consegue colocar o link da plataforma, link de algum PDF. Então, isso aqui é um recurso bem legal de fazer, né, de inserir aqui dentro. Aqui no planejamento é a parte do ciclo em si, onde você vai executar e editar seu ciclo. Como você pode ver o seu ciclo, né, ele seria mais ou menos assim, quantas horas ele vai gerar para você. Ele tem um gerador de ciclo automático aqui. E aqui é quantos ciclos você já completou, né? Estava fazendo uns testes aqui para poder gravar a aula e acabei apagando meu ciclo e perdi minha sequência de ciclos completos, né? Mas basicamente seria isso. Aqui você tem a opção de ajustar. Vou ensinar vocês, né, como criar esse ciclo ali. Aqui seria a parte das revisões, a gente não vai usar. Isso aqui é um histórico, né? Histórico aqui do que você fez, né? Quais os dias da semana e tudo mais. Aqui a gente teria algumas estatísticas, né? Então, o seu desempenho aqui seria isso. Aqui você tem o seu tempo médio de estudos, né? Apesar de eu estudar em alguns dias, né, numa média semanal, ficar na casa das 6 vezes 5, 30, com 4, 7 vezes 5, 7 horas por dia, né, na semana. Como no final de semana eu tenho que estudar muito pouco, porque eu tenho muitas responsabilidades em casa, a gente acaba caindo bastante, né? Minha média puxa para baixo por causa dos finais de semana. Então, nos 48 dias, minha média foi de 4 horas e 53. Eu li 27 páginas por hora, né? Minha média de leitura. E aqui é 0 horas de videoaula. Ele vai mostrar um progresso no edital, quantos por cento eu já vi. Aqui, né, ele vai fazendo uma evolução no tempo de quantidade de questões, de acerto e erro para você visualizar suas tendências, né? Aqui em relação às horas de estudo, você consegue ver a sua constância, né? Ou no meu caso aqui, né, inconstância, né? Por causa que os gráficos, né, eles oscilam muito. Vocês podem ver que aqui fica numa média de 7 horas, aí chega o final de semana, ele desce bastante, vem os dias da semana, acontece os imprevistos no meio de semana, né? Eu tenho que tentar compensar em outros dias, 8, 9 horas. Então, acaba que oscila bastante aqui. E aqui é a quantidade de disciplina, né? Quantas horas eu estudei em cada uma das matérias, né? Por fim, ele vai gerar esse gráfico aqui de mapa, né? Em relação ao que você faz, né? Teoria, revisão, questões, leitura de lei e jurisprudência. Então, fica bem aqui, né? Pau a pau. Essas duas aqui, foi tentando distribuir entre elas, e questões aqui ainda tá pouco, né? Tem registrado poucas questões por aqui, confesso. Porque às vezes eu faço questões mescladas de alguns assuntos, de algumas matérias, e eu não consigo registrar certinho, eu fico com preguiça de vir registrar e acabo não registrando. Então, esse aqui é o tópico por desempenho, né? Então, ele mantém o controle aqui do que você já fez questões e tudo mais. Então, questões resolvidas e tudo mais. Parece que está com um leve erro aqui, né? Algumas questões. E em breve eles vão soltar aqui uma ferramenta para ajudar a gente a editar, corrigir simulada, né? Por hora, essa é a plataforma do Eu Estudei. Então a gente vai usar ela para gamificar, a gente vai usar ela para medir nosso progresso e vocês vão ver que ela vai te ajudar a exercer um controle muito maior sobre a sua preparação e te ajudar a elevar seu nível, né? Já que você está controlando, gerenciando, e fica muito mais fácil você se monitorar, se cobrar dessa forma, tá bom? Então nas próximas aulas o que eu vou falar? A próxima aula eu vou fazer uma apresentação, né, vou te mostrar, na verdade, como que você vai criar, né, o seu plano aqui em cima da Polícia Federal, como é que vai ser seu primeiro acesso aqui para você configurar. Tem alguns ajustes a serem feitos e a gente vai fazer isso lá. Depois, vou te mostrar, né, como é que você vai criar o seu ciclo de estudos. A gente vai criar junto o seu ciclo de estudos aí. E por fim, né, eu vou mostrar para vocês aí o que vocês devem fazer, né, quais são as tarefas semanais que vocês devem fazer. Que não tem muito o que falar, né, os benefícios da plataforma que eu já falei sobre vocês, fiz uma apresentação geral. E vai ser um módulo bem curto, né, para mostrar a vocês como fazer isso. Também quero, né, mostrar a vocês aí no final como que vocês que são alunos antigos, né, podem solicitar o acesso aqui ao Estudei, né? Na próxima aula a gente já vai falar sobre esse acesso. Na verdade, eu vou preferir deixar para o final. A última aula vai ser essa de acesso, para você assistir tudo, saber como organiza tudo, senão você vai se afobar, não vai assistir as aulas. Então, eu prefiro que você assista tudo isso aqui
chegar lá no final, você, né, solicita o seu acesso ao Estudei, você que é aluno antigo, né? Lembrando que para quem é aluno antigo aí tem que pagar R$ 80 e esse valor ele precisa ser à vista, beleza? Tamo junto e até a próxima aula.